Você ouviu Palavras de Vida com Lucas Apolinário. Siga a Bíblica Vida no Instagram, @Bíblica Vida Oficial. Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Agora nos 96.5. Debate da Vida. Começando o nosso Debates da Vida. Bom dia pra você que tá aí ligado junto com a gente. E pra você que chega agora também, seja bem-vindo, tá? Quer assistir ao debate? Então, corre pras nossas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube, Eu Tô na Vida. Lá no YouTube, não tem inscrição ainda? Faz a sua inscrição, clica lá no sininho pra você receber a notificação toda vez que estivermos ao vivo com o Debates da Vida, tá? E também dê aquele joinha na nossa transmissão, né? E você pode participar através do chat, dando a sua opinião ou fazendo as suas perguntas, se você tiver alguma dúvida sobre o nosso tema de hoje. Lá no chat, ou então através do WhatsApp da Vida. No WhatsApp, você pode mandar áudio e vídeo de 30 segundos ou mensagem digitada também. E se você está fora do país, coloca o 55 na frente do 12, que é o código do Brasil. Aí fica 55 12 997 47 2010. Pastor Fabrício Costa, bom dia. Muito bom dia, Simone. Muito bom dia para você que nos assiste, nos ouve através dos canais YouTube, Facebook e Instagram. Eu espero que você esteja muito bem. E nossa, o retorno aumentou aqui de repentemente. Eu espero que você esteja muito bem aí nessa manhã de quarta-feira. Hoje é feriado em São José dos Campos, né? Parabéns. Isso mesmo, aí. 255 anos. Quem mora em São José dos Campos é o quê? Joséense. Joséense? Isso. Então, parabéns aos joséenses. Olha, não sabia não. 255 anos dessa cidade abençoada, já estive lá algumas vezes e temos uma audiência muito abençoada aí nessa cidade. Muito bem, e o nosso programa já começou, já estamos no ar aqui e o Debate da Vida hoje traz um assunto que eu sei que vai ser muito importante para você. Por quê? Olha o tema de hoje. Pode alguém que confia em Deus andar ansioso? Pois é, ansiedade. Ansiedade é um troço que está na vida de todo mundo. Tem gente que gosta até de dizer que é ansioso. Nossa, eu sou tão ansioso, como se, fosse uma espécie de troféu. Porém, a ansiedade é um sentimento tanto quanto muito perigoso, vamos colocar assim. E o nosso tema aqui traz essa pergunta. E o crente? E aquele que confia em Deus? Ele pode andar ansioso? Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Você sabia disso? O Brasil é o quinto em depressão. A gente pede só para Estados Unidos, Ucrânia, Estônia e Austrália. Agora, em ansiedade, o brasileiro é campeão. E você, meu irmão, o que você pensa disso? Bom, a ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo, medo intenso, desejo de controle. E, apesar de ser uma reação natural do corpo, porque é um sentimento, a ansiedade pode virar um distúrbio, ela pode virar um transtorno quando passa a atrapalhar o nosso dia a dia. Jesus Cristo apresenta uma alternativa para vencer a ansiedade. Lá em Mateus, que diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma. E Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, vai dizer que nós devemos lançar sobre ele, Jesus, toda a nossa ansiedade. Mas a pergunta é: como é que faz isso? Como é que é isso na prática? E afinal, eu não posso ficar nem um pouquinho ansioso, mas a causa é um tanto quanto profunda, muito difícil. E para ajudar a gente aqui a chegar numa resposta, né? Tá comigo aqui hoje, do meu lado esquerdo, o pastor Ademir Nunes, aquele que diz: põe amor nas minhas palavras. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Fabrício. Bom dia a todos aqui da rádio, meu amigo pastor Luciano.
E a toda a nossa audiência qualificada, né? Amém. Graças a Deus. Seja muito bem-vindo de novo, viu, pastor? Obrigado, meu irmão. E do meu lado direito, pastor Luciano Scala. Seja muito bem-vindo também de novo aqui. Muito bom dia, pastor. Muito bom dia a todos que estão acompanhando essa programação de hoje. Toda a equipe da Rádio Vida estava ansioso pro dia de hoje. Eu não vou falar ainda do meu posicionamento, mas eu estava ansioso para estar aqui, para a gente debater esse tema. Eu quero mais uma vez agradecer o convite da produção e vamos juntos, né? Vamos juntos aí, com certeza, juntamente com o pastor Ademir, nós vamos criar esse diálogo bem produtivo para você que estará conosco. Amém. Graças a Deus, seja muito bem-vindo novamente. E como você sabe, nosso pastor Cláudio Apolinário não está no ar nesses dias, porque ele cumpre, né, as exigências da lei eleitoral, uma vez que ele é candidato a deputado estadual. Ore pelo pastor Cláudio Apolinário, nós temos feito o mesmo e em breve ele estará de volta aqui. Enquanto isso, estamos juntos. Bom, eu volto aqui na mesa. Eu queria agora saber a opinião inicial, né, dos nossos debatedores desta manhã, e vou começar aqui agora pelo meu lado direito, pastor Luciano Scala, que está ansioso para falar e vai dizer para nós o que ele pensa. Pode alguém que confia em Deus andar ansioso, pastor Luciano Scala? 2 minutos. Vamos lá, para essa fala inicial, pergunta foi bem direta, né? Então serei direto também na minha resposta. O ideal seria que não, é claro que não. Até porque nós temos diversos textos na Bíblia que demonstram como é prejudicial a pessoa ter esse sentimento da ansiedade em si. Porém, é impossível em algum momento da nossa vida nós não ficarmos ansiosos. E isso serve para todos nós, inclusive para os homens de Deus, para as mulheres de Deus, para as pessoas que têm um relacionamento com Deus, que já desenvolveram uma intimidade com Deus. A ansiedade é algo extremamente prejudicial para a vida, pode se desenvolver uma patologia em cima disso, mas é inevitável que em algum momento nós não fiquemos ansiosos. Por mais que nós confiamos em Deus, por mais que nós confiamos na provisão de Deus, por mais que nós confiamos na presença de Deus conosco, é praticamente impossível nós não em algum momento vacilarmos e deixar em nós desenvolver o sentimento da ansiedade. Nós temos alguns textos bíblicos que mostram homens de Deus que tiveram ansiedade, que tiveram um quadro de depressão, ainda que essas palavras não estejam ali citadas no texto, tanto no hebraico como no grego, nós identificamos sim alguns sintomas de um quadro depressivo e de um quadro de ansiedade. Então eu acredito que você que está talvez passando por um processo como esse, fique tranquilo, você faz parte, infelizmente, de uma estatística que é real e está presente em toda a sociedade, inclusive nas igrejas. Amém. Muito bem, as considerações iniciais aí do pastor Luciano Scala, então, dizendo que o ideal seria que não, porém, inevitavelmente, segundo o que ele colocou aqui, o crente acaba ficando, sim, ansioso em algum momento. E agora eu queria também, gostaríamos de saber a sua opinião inicial, pastor Ademir Nunes. Afinal de contas, pode alguém que confia em Deus andar ansioso? 2 minutos. Não, quem confia em Deus não deve andar ansioso. E o próprio texto bíblico, nas próprias palavras de Jesus, ele diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Bom, é claro que Jesus estava já falando a respeito desse sentimento, que a ansiedade tem vários fatores, mas o principal é aquela preocupação com as coisas futuras. Por isso o Senhor já deixou na sua palavra dizendo que nós não devemos andar ansiosos, preocupados com coisa alguma. E quando ele fala de comida, de vestimento, ele está falando que aquilo que é o básico para a nossa existência, com certeza Deus nos dará.
Então é uma promessa também do Senhor de que irá cuidar de nós. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós confiamos nele, ele vai suprir essas necessidades. Então, como foi dito aqui, as pessoas acabam, de certa forma, fazendo desse sentimento, dessa ansiedade, até uma coisa um pouco bonitinha, né? Eu tô ansioso por tal coisa e tal. E nós também não podemos confundir algumas preocupações que são normais com ansiedade, né? Se eu tenho um filho, preciso cuidar dele, dar as coisas para ele, eu posso ter uma preocupação, ficou doente, mas ansiedade não. A palavra diz que eu não devo andar ansioso com coisa alguma. Amém. Muito bem, então aqui a consideração inicial do pastor Ademir, e ele já entende que não, de jeito nenhum, alguém que confia em Deus deve andar ansioso. E você? E tu? O que você pensa? Quem sabe aí você está exatamente hoje nesse estado de ansiedade, preocupado intensamente com alguma coisa, e aqui ligou o rádio aí, ou está nos assistindo, e se depara agora aí com o assunto desta manhã. O que você pensa? Então opina lá, a nossa enquete já está no ar, você pode votar também e continua participando. Bom, vamos aos áudios agora. O primeiro do pastor Jonatas Rodrigues e depois do pastor Robson de Magalhães. Eu acredito que quem confia em Deus não deve andar ansioso. A palavra de Deus nos dá referências claras contra a ansiedade e a preocupação. O Senhor Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e diante, nos dá pelo menos 8 razões pela qual nós não devemos nos preocupar. Primeiro, a vida é mais do que o mantimento. Segundo, o corpo é mais do que o vestuário. Terceiro, o homem tem mais valor do que os bens materiais. E quarto, o homem tem mais valor do que as aves do céu, as quais Deus alimenta sem que elas precisem trabalhar. 5. A preocupação não consegue mudar o corpo. 6. Os homens são melhores do que as plantas e não se preocupam com o seu vestuário. 7. A providência de Deus está sobre toda a criação, não somente sobre as aves e plantas que nunca compram, vendem ou manufaturam ou trabalham. 8. A preocupação é inútil e pecaminosa e não deve ser tolerada. A mensagem é clara, né? Pare de se preocupar, porque a preocupação ela produz medo e gera outras doenças. Ainda a palavra de Deus no próprio Novo Testamento, Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo claramente orienta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E Pedro também, lá em 1 Pedro 5:7, claramente diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós devemos seguir a orientação bíblica, e a orientação bíblica é clara, e não devemos andar ansiosos. 96.5 Debate da Vida. Alguém que confia em Deus pode dar ansioso? Evidentemente que sim. Após a inserção do pecado no cosmos por meio da desobediência de Adão e Eva, o cosmos sofre de um desequilíbrio gigantesco do qual nós não temos como aferir. E mesmo que nós, cristãos, pessoas que confiam em Deus, estamos sob a tutela e a proteção de Deus, as preocupações, elas vêm de forma muito natural, por conta das perseguições. Cristo mesmo fala: se perseguiram ao Senhor, ainda mais nós que somos servos, as batalhas constantemente espirituais, as preocupações diárias. A palavra merimna, ali do contexto de Filipenses 4:6, 1 Pedro 5:7, pode ser traduzida por ansiedade ou preocupação. Quando Paulo fala em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos, parafraseando, ele pode significar: não fiquem preocupados. E o contexto, Paulo fala que sabe viver todas as coisas. Ele sabe viver alegre, sabe viver triste, sabe viver na abundância, sabe viver também na pobreza. E Paulo estava preso. Logo, as preocupações, elas são inerentes a quaisquer pessoas. Da mesma forma,
Pedro, ele orienta aos destinatários da carta que escreveu, na primeira epístola, no capítulo 5, verso 7, para derramar diante de Deus todas as preocupações. Portanto, por conta de todo esse enredo e por conta dos ensinos dos apóstolos, o cristão, a pessoa que confia em Deus, evidentemente pode se ficar preocupado, andar ansioso. Muito bem, nós ouvimos os áudios aí, então, o primeiro do pastor Jonatas Rodrigues, ele entendendo que há 8 razões pelas quais não devemos nos preocupar. E ele tomou como base aí Mateus capítulo 5. Já o pastor Robson de Magalhães, ele entende que mesmo que confiando em Deus, as preocupações vêm e vêm de forma natural. E você, o que é que pensa? Vai voltando aí, a nossa enquete já está no ar e volta aqui para a mesa. E vamos agora às opiniões mais aprofundadas dos nossos convidados desta manhã. Pastor Ademir Nunes, o senhor tem agora 4 minutos para poder explicar para nós mais profundamente por que o senhor entende que quem confia em Deus não deve andar ansioso. 4 minutos. Então, a palavra do apóstolo Paulo em Filipenses 4:6, ele diz: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então ele está falando que eu não devo ficar ansioso, mas que eu devo apresentar diante de Deus tudo aquilo que eu necessito, através das orações, através das ações de graças. E discordando desse segundo áudio, quando ele fala do apóstolo Paulo, e o que o apóstolo Paulo está dizendo é justamente o contrário do que ele disse. Paulo diz o seguinte: eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. É alguém que não tem ansiedade. Ele está contente quando tem falta, está contente quando tem abundância. Ele aprendeu, e ali o termo, tem aqui os professores, né? Ele fala de uma autossuficiência. Nós falamos de autossuficiência sempre do sentido negativo, que ninguém deve ser autossuficiente. Mas no caso do apóstolo Paulo, quando ele usa essa expressão autossuficiente, está falando de alguém que está satisfeito em si. Então, ele está contente em qualquer situação. Então, a ansiedade, ela vai apresentar uma falta de confiança em Deus. E quando ela se torna algo mais grave, que precisa muitas vezes tomar até algum medicamento, se torna uma doença. E doença é o pecado. Outra coisa também que eu preciso colocar aqui é o seguinte, que a humanidade, ela caiu em Adão. Por um homem entrou o pecado, mas pelo outro entrou a graça e a libertação. Então, eu, apesar de ainda ter uma natureza adâmica, todavia eu fui renovado no meu entendimento, eu fui transformado pelo Evangelho. Então, o Evangelho trouxe essa mudança, e eu creio que alguém que vivia ansioso, depressivo, sem negar que possa ser necessário, às vezes, até um atendimento medicamentoso, um profissional da área, mas, a grosso modo, alguém que se converte, ele pode ser livre da depressão, da síndrome do pânico e da ansiedade. Eu creio que o Evangelho pode trazer essa transformação para aquele que verdadeiramente se converteu. Os textos bíblicos são bastante claros, né? Não só o texto do apóstolo Paulo, como também o apóstolo Pedro dá o mesmo conselho, que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Ele diz, porque Ele tem cuidado de vós. Então, se alguém que diz que confia em Deus e vive ansioso, aonde está de fato esta confiança? Ele realmente entregou ao Senhor a sua ansiedade? Ele lançou sobre o Senhor as suas preocupações? Ou ele continua carregando essas preocupações, vivendo essa ansiedade? Há também aquilo que é chamado de síndrome de sofrimento antecipado,
O problema nem aconteceu, a pessoa já está sofrendo antes. Então, tudo isso é um transtorno, vamos chamar assim, uma doença, que quando eu digo que a doença é um pecado, porque não foi algo que Deus planejou. Então, ela surge a partir do pecado de Adão. E tudo isso deve ser transformado à luz da palavra de Deus. Amém. Pastor Luciano Scala, pastor, concorda? Em termos, discorda? 4 minutos. Pois é, então vamos lá para a gente trabalhar essa questão. A Bíblia, quando ela fala sobre a ansiedade, ela não vai dizer que nós não teremos a ansiedade. Então a Bíblia ela vai nos orientar a aprender a lidar com a ansiedade. Então, quando a Bíblia fala acerca da ansiedade, reprimindo, dizendo que nós não devemos andar ansiosos, ela não está dizendo pra gente que nós não teremos em algum momento a ansiedade. A ansiedade, ela é uma doença, já partimos daí. Eu penso diferente, o pastor fez uma fala acerca de doença como o pecado. Eu não penso desta forma. Eu acredito que seja um transtorno que a pessoa possa desenvolver. A ansiedade, como outras doenças, ela possui características bem distintas. Podemos pensar, por exemplo, na insônia. E nós temos salmos que falam sobre insônia, salmistas que não conseguiam dormir. Então nós temos isso também. Se a ansiedade ela pode trazer insônia, a ansiedade ela pode trazer medo. E nós temos diversos textos na Bíblia que mostram homens de Deus desenvolvendo medo. Então, a ansiedade, ela é reprimida sim pela Bíblia. A Bíblia nos ensina a confiar em Deus, mas a Bíblia não vai dizer que o homem de Deus ou a mulher de Deus, em algum momento da vida, não vai ter ansiedade. Nós temos alguns exemplos na Bíblia que são muito marcantes de homens de Deus que oscilaram em algum momento, que tiveram, por exemplo, características de ansiedade, de preocupação, características de medo, características de depressão. Nós temos, por exemplo, Moisés. Nós temos, por exemplo, Elias, né? Elias quando esteve lá na caverna. Nós temos outros nomes, como por exemplo Jonas, que teve aquela angústia no capítulo de número 4. Então, vários homens de Deus passaram por esse momento onde eles oscilaram, onde em algum momento a fé vacilou, onde em algum momento eles tiveram a ansiedade, aquela preocupação exagerada com o dia de amanhã. Nós falamos de depressão, nós estamos falando de uma angústia por conta do que passou. O passado, eu não sou da área de psicologia, mas a depressão tem essa característica de trazer a pessoa ao apego àquilo que passou, que não deveria ter sido daquela maneira. A ansiedade o que é? Não é o passado. A ansiedade é uma preocupação exagerada com o dia de amanhã. Basta você ver que quando você está muito preocupado com o dia de amanhã, você nem consegue dormir direito. Então, nós temos exemplos na Bíblia de homens que tiveram justamente essa característica. Como eu disse na minha primeira fala daqueles 2 minutos iniciais, o ideal é nós não termos ansiedade. O ideal e o bíblico é nós aprendermos a lidar com a ansiedade, confiando em Deus, colocando na balança, trazendo à memória o que traz a esperança, mas é inevitável nós passarmos por processos como Jeremias passou, como Moisés passou, como Elias passou, como tantos outros homens da Bíblia, eles tiveram, e nós não estamos livres de passar por isso, por mais que eu e você tenhamos uma vida na presença de Deus, intimidade com Ele, nós estamos sujeitos sim, infelizmente, a desenvolver um quadro de ansiedade e até precisar, de repente, tomar medicamentos para conseguir esse equilíbrio emocional na sua vida. Muito bem, pois é. Então aqui nós já estamos sabendo muito bem o que é que pensam os nossos debatedores. E você? Não sai daí não, a gente vai pro break e daqui a pouco a gente volta. O debate da vida volta daqui a pouco. Neste domingo às 18 horas, temos um encontro marcado com o Pai na Bíblica Vida São José dos Campos.
Abra seu coração e aceite o nosso convite. Creia que uma única palavra pode mudar a sua história. Anote o endereço: Rua Palmares 400, Parque Industrial São José dos Campos. Venha receber uma palavra de vida. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. As temperaturas estão baixando. Já pensou em quantas pessoas morrerão de frio? Que tal ser a diferença? Separe um cobertor, roupas e agasalhos em bom estado e faça sua doação. Nós já estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe com uma oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para o morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça sua parte. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Sintoniza aí. É tudo de bom. Não precisa ser um especialista para concluir que um dia produtivo e uma vida saudável dependem da qualidade do seu sono. O colchão magnético Fotomag, conhecido como colchão da saúde, porque é antibactericida, é antiácaro, antialérgico e anti-chamas e previne vícios da má postura na coluna. Combate estresse, insônia, fadiga e má circulação. Melhora as articulações e relaxamento musculares através de massagem com mais de 21 benefícios. Ligue agora mesmo 0800 762 2000 e peça já o seu colchão terapêutico Fotomag, porque quem dorme bem tem o dia melhor. Música boa, toca na vida. Oi, tudo bom? Quanto tempo? Não é? Tá estudando? Tô estudando teologia, acredita? Pois é, eu sempre quis estudar teologia, mas eu não arranjo tempo e os cursos são caros. Mas você já ouviu falar no Trilha 7? Não, o que é isso? Trilha 7 é uma plataforma que organiza e disponibiliza conteúdos teológicos de vários tipos. É como um Netflix teológico, por exemplo. Lá você encontra história da igreja primitiva, história da igreja brasileira, bibliologia, angiologia, cristologia e muito, muito mais. Nossa, e como eu faço para me tornar um trilheiro e ter acesso a esse conteúdo? É muito fácil. Para se tornar um trilheiro e ter acesso a todo esse conteúdo, basta você escolher um dos planos que custa menos que uma pizza. Acesse o site trilha7.com.br ou então manda uma mensagem para 011 93355 6677. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Vida, tudo de bom. Olá pessoal, eu sou o Tom Caco e já baixei o aplicativo da Vida. Eu tô ouvindo a Rádio Vida em todo lugar. Baixe você também o nosso novo app no seu celular. Digite na loja de aplicativos Eu Tô na Vida e leve a rádio que é tudo de bom com você em todos os lugares. Facebook.com/Eu Tô na Vida. É só curtir e compartilhar. E aí, tudo certinho pra este fim de semana? Convida todo mundo que sábado, 1 da tarde, tem o Juntos em Família. É isso aí. Chama o pai, a mãe, a tia, a avó, a cachorro, o gato, traz os filhos, tudo. Traz também a sogra, vai. Até a sogra amada. Principalmente a sogra, que tá imperdível. Não dá pra perder mesmo. Juntos em Família. Um programa pra todo mundo de casa. Marca aí pra não esquecer. Todo sábado, 1 da tarde. Aqui nos 96.5 da Vida. Muito mais vida, muito mais bíblica. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida. Estamos de volta com o nosso Debates da Vida e você pode participar junto com a gente através da nossa transmissão no YouTube. Eu Tô na Vida, tá? Lá no chat você pode dar a sua opinião, fazer perguntas. Também tem a nossa enquete que está rolando por lá e no WhatsApp da Vida, 12997472010. Pastor Fabrício Costa. Eis-me aqui. Tu és ansioso? Eu acredito que já fui mais. Mas eu aprendi algumas coisinhas que vou aqui
trazer nas minhas considerações finais. Fiquem todos ansiosos para saber. Será que o nosso ouvinte, o que ele pensa através da nossa enquete, hein? Pois é, vamos ver aqui. Bom, pelo que vejo aqui, certas pessoas estão na lanterna aqui hoje, hein? Certas pessoas do meu lado esquerdo aqui, pastor Ademir. Nossa enquete está o seguinte: sim, quem confia em Deus pode andar ansioso, 69%. E não, quem confia em Deus não deve andar ansioso, 31%. Então iniciamos assim a nossa enquete. Vamos ver como é que isso vai terminar. E nós temos também aqui, já temos vídeo, já temos áudio e participações. Temos vídeo, temos então vamos lá, áudio, vamos assistir, ouvir e comentar. Vídeo, ok? O vídeo é do Wilson Fernandes, lá do Canadá. Vamos saber se ele é ansioso? Vamos ver. O André Oliveira, que mandou um áudio, e também José Alves de São José dos Campos, que mandou áudio. Começando com o vídeo. Olá, bom dia! Como vai, ouvinte Simone, pastores, debatedores? Como cristãos, nós aprendemos que devemos lançar em Jesus nossas ansiedades e preocupações, mas nós somos seres humanos, então é muito difícil não ficar ansioso por algo que estamos passando, vivendo, e buscar no Senhor Jesus a solução. Bom dia, Rádio Vida. André Oliveira, aqui de São José dos Campos. Bom, eu acredito que andar ansioso é uma coisa, agora ter momentos de ansiedade é outra. Andar ansioso é aquela coisa de todos os dias. Aí acredito que a pessoa até precisa de tratamento, precisa procurar uma ajuda psicológica. Mas ter momentos de ansiedade, isso acredito que seja comum e normal, até mesmo para filhos de Deus, para aqueles que confiam no Senhor. A paz a todos os debatedores, sou José de São José dos Campos. Elias, quando estava correndo de Jezabel, ele não estava ansioso, porque a ansiedade traz preocupação. E o Senhor estava escondendo de Jezabel, ele estava ansioso. E por que Jesus falou para não ficar ansioso? Eu quero fazer essa pergunta. Amém. Então nós assistimos aí o vídeo do contente, feliz e animado Wilson Fernandes, né? Ali na boleia do seu caminhão, como sempre, muito, muito feliz, né? Lá do Canadá. E ele dizendo que devemos lançar sobre Jesus a nossa ansiedade. E os dois áudios aqui, o primeiro do André Oliveira, dizendo que andar ansioso é uma coisa, ter momentos de ansiedade é uma coisa e andar ansioso é outra coisa. E a pergunta aqui que a gente vai trazer para a mesa daqui a pouquinho, do José Alves, acerca de que Elias, ele quando estava correndo de Jezabel, ele não estava ansioso? Então por que Jesus falou para não sermos ansiosos? A Ivanete de Caçapava diz assim: difícil está de responder. Eu estou ansiosa, mas creio em Deus. A Francinelli Pereira: como não ficar ansioso para ver o rostinho do primeiro filho? Quando vai casar? Quando vai pregar? Quando vai fechar algo importante? Muito bem. E você, o que acha aí? Continua aí botando a enquete, participando. Convida aí os amigos e familiares para que você hoje continue ouvindo aqui coisas que são muito importantes para o seu entendimento. E o assunto de hoje, você sabe, como falei aqui no início, ele diz respeito a todos nós. Quem é que não passa por isso? Quem é que não experimenta esse tipo de sentimento, né? A ansiedade. Bom, volto aqui para a mesa e a pergunta que o nosso ouvinte aqui, o José Alves, fez. Elias, quando estava correndo de Jezabel, estava ansioso, sim ou não? Na minha opinião, sim. E ficou bem caracterizado isso na sua fuga, né, para aquela caverna, quando ele esteve ali no deserto pedindo a própria morte. Então isso para mim é tranquilo, né? Eu vejo tranquilamente esse quadro de ansiedade, de uma preocupação. Qual que era a preocupação dele? Porque ela ameaçou. Ela fez uma ameaça e ele ficou preocupado do quê? Daquela ameaça se tornar algo fato, né? Uma realidade. Ele não estava depressivo, ele não fugiu por causa de uma depressão, ele fugiu por causa de uma ansiedade, preocupado com aquilo que poderia acontecer com ele. E é isso, essa é uma das características da ansiedade. Você ficar preocupado com aquilo que pode acontecer, que talvez nem aconteça, porque talvez amanhã nem exista. Amanhã não existe, só existe o hoje, né? Mas a ansiedade, a pessoa que sofre de ansiedade, ela carrega essa preocupação com o dia de amanhã. Elias, estava ansioso, pastor?
Ele estava ansioso e estava errado. Completamente errado. Tanto é que depois Deus foi lá tirá-lo da caverna. Então, o sentimento dele era um sentimento equivocado. É engraçado natural, que ele tinha acabado de enfrentar corajosamente os 450 profetas de Baal, não? Mas eu concordo com o pastor. É isso assim, mesmo. o natural, eu estou entendendo o pastor Luciano, todo mundo. O natural do ser humano é sentir o medo lá que ele sentiu. O que eu estou falando é o seguinte: do ponto de vista de Deus, ele estava errado. Tanto é que Deus foi tirá-lo da caverna, porque depois da fuga ele ainda desejou a morte. E Deus foi lá tratar com ele e tirou ele daquele estágio, daquela situação. Então a questão é que é errado. É isso. Agora eu fico preocupado o seguinte: a pergunta é: pode a pessoa que confia em Deus andar ansioso? Não é ter lapsos, é andar, é um comportamento contínuo que talvez mereça ser tratado. Então, o próprio Jesus está dizendo que é para não andar e os crentes estão dizendo que pode. Ansiedade é falta de fé, pastor? Não, eu não vejo como falta de fé. Eu vejo como um desequilíbrio. Né? Eu vejo que existem momentos da nossa vida, a nossa vida ela não é, infelizmente ou felizmente, não sei, mas a nossa vida ela não é linear, né? Nós não temos uma vida plena no sentido dela ser uma linha reta, assim, altos e baixos. E, de fato, existem momentos da nossa vida, existem fases que nós passamos que nós oscilamos mais. Eu tenho, por exemplo, 20 anos que eu sou pastor. Apesar de ter 40 anos de idade, eu tenho 20 anos de pastor, metade da minha vida. Então, no meu ministério, eu tive fases no meu ministério que eu estive numa constância mais tranquilo. A igreja estava num momento mais fácil de se lidar. Porém, em alguns momentos, meu Deus do céu, eu passei por momentos bem difíceis. Tive que buscar ajuda clínica em alguns momentos. Por quê? Porque eu tive que lidar com ansiedade, com preocupação, com coisas que nem aconteceram. Mas eu estava ansioso. Nem aconteceram. Nem aconteceram. Mas eu estava ansioso. Sofrimento por antecipação. Né? Exatamente. Sim. O ansioso é isso. A pessoa está pensando, mas e se deixarem? E se fizerem? E se falarem? E se acontecer tragédia? O cristão, ele pode passar por isso, infelizmente ele passa por isso. A questão não é que ele pode, ele passa por isso. Só que a Bíblia, ela é muito categórica e eu concordo totalmente com o pastor Ademir. A Bíblia vai dizer que isso é errado, que nós devemos aprender a lidar com isso. Mas a pergunta foi: pode passar? Pode. A resposta é sim. Não, mas a pergunta, põe amor nas minhas palavras, pastor Luciano. A pergunta não é pode passar. A pergunta é andar. Isso, tudo bem. Pode andar? Pode. Infelizmente. Andar, ficar ansioso o tempo todo? Infelizmente, em algumas fases. Em algumas fases, que seja de um mês, que seja de um ano ou de 2 anos, em algum momento, em alguma fase, em algum percurso da vida, eu acredito que sim. É falta de fé, pastor Ademir? Ansiedade? Eu não diria falta de fé, mas é falta de entender que Deus cuida. Aqui eu vou fazer uma separação que é mínima. Falta de confiança. Porque assim, fé é tal. Eu creio em Deus, fui salvo. Eu tô pautando assim. A mesma coisa de coragem, fé não é a mesma coisa, como também confiança nesse aspecto é um pouco diferente de fé. Eu não estou dizendo que a pessoa não é crente, que Elias deixou de ser crente. Mas naquele episódio ele deixou de confiar. Por isso ele desenvolveu um quadro de ansiedade, depois talvez uma depressão. E Deus foi ter que ir lá falar com ele para ele sair daquele quadro. Se fosse algo bom, né, comum, Deus ia deixar ele lá. Não, Deus foi tratar com ele, você precisa sair dessa situação. Agora, quando eu falo põe amor nas minhas palavras, é o seguinte: eu entendo a humanidade. Eu entendo que as pessoas passam por alguma dificuldade, eu não estou falando isso. Mas eu não posso achar que, do ponto de vista bíblico, isso é correto, natural e que vai acontecer com todo mundo. Não, eu devo viver de modo diferente. E a Bíblia, ela me orienta a viver de modo diferente. O que uma pessoa falou aqui no áudio sobre vai nascer o filho, ela está confundindo expectativa com ansiedade. Eu estou na expectativa pelo nascimento do meu filho, mas não ansioso.
Então, eu estou... talvez o que falta aí é definir o que é ansiedade. Né? Sim, mas aí, por exemplo, a questão de um filho, uma pessoa gestante, pode se tornar uma ansiedade? Pode. De repente a pessoa ela começa a ficar preocupada com a hora do parto, de repente ela começa a ficar preocupada se ela vai ter condições de manter essa criança, daí ela pode desenvolver com isso uma ansiedade, né? Então, mas aí, Luciano, então nós vamos falar duas coisas. Vamos dizer assim, a ansiedade que o pastor Fabrício pediu para definir, então a ansiedade gerou vamos dizer assim, uma preocupação exagerada que causará um sentimento ruim, certo? Que ela pode ficar com insônia, medo, enquanto que a expectativa é a alegria. Então eu estou em expectativa pelo nascimento do meu filho. Eu estou em expectativa, é algo alegre. Eu não vejo a hora que ele nasça. Isso não é ansiedade, é expectativa, porque eu estou movido por uma alegria, por uma esperança. Enquanto que o ansioso, ele vai sempre caminhar por esse lado do medo, né, da falta de confiança, pessimismo, exatamente. Ele começa a pensar, como é que eu vou dar comida pro meu filho, como é que eu vou comprar fralda. Daí, pastor, eu entendo que é humano e que vai acontecer com alguns. Eu concordo com o senhor, até porque o texto que Jesus fala, que ele trata de forma mais clara sobre a ansiedade, é o Sermão da Montanha, né? Que ele fala acerca das aves, que ele fala acerca dos lírios. Perfeito, ele vai falar disso. Mas a ansiedade de uma pessoa que vai viajar, amanhã tem uma viagem e ela tá com medo de perder o horário, isso é normal. Até aí é normal. Sim, é algo, algo que não é pessimismo. Ela está feliz, ela está eufórica, porque ela vai fazer uma viagem dos sonhos, porque o filho vai nascer. Mas essa ansiedade do pessimismo, eu vejo ela como presente também no ser humano. Será que Não, o que ela está presente, Luciano, isso aqui nós já concordamos. Essa ansiedade que a Bíblia trata... de Deus, é isso que eu penso, isso que eu digo. Pode acontecer, agora é que a palavra de Jesus é para que não andasse assim. Então, mas não permanecesse assim. Mas é como o pecado. A Bíblia fala categoricamente, não pequeis. Mas isso não significa que nós não vamos pecar. Ou até que em algum momento nós andaremos no pecado, lidando com certos pecados. Mas essa ansiedade aí, ou essa inquietude que a Bíblia trata, será que ela não está mais ligada ao fato de um sentimento que gera dúvida e compromete a fé do indivíduo? E, consequentemente, ele deixa de confiar em Deus? Então, eu estou fazendo essa separação, pastor Fabrício, nesse aspecto. Eu acredito que a pessoa continua crente, que ela um dia se entregou a Jesus, que ela foi salva. Eu entendo, mas... O senhor disse que a depressão pode ser uma consequência de falta de confiança em Deus. Sim. O senhor disse que em algum momento da vida, o pastor Luciano teve que até... Ansiedade e recorrer a medicamentos. Sim. Nesse tempo, o senhor estava sem confiar em Deus? Jamais. Jamais. Eu acredito... Como é que a gente alinha isso aí agora? Então, porque eu lido com pessoas na igreja... Como é que eu posso desconfiar em Deus e ao mesmo tempo tá nós somos pastores, né? E nós lidamos com gente na nossa igreja, que nós atendemos, que estão com depressão, com ansiedade. E são pessoas que, se elas estão ali com a gente, recorrendo a um conselho nosso, porque elas acreditam em Deus, mas elas estão no momento que... E nós precisamos ter essa sensibilidade de falar para ela, olha, procure uma ajuda clínica, pelo menos eu penso assim, né? Não respondo pelos senhores. Procure uma ajuda, vai lá, procure um médico. E não significa necessariamente que a pessoa não acredita em Deus. Ou está no momento que não está confiando em Deus. Perdeu a fé. Nem sempre a ansiedade é uma demonstração de falta de confiança. Não, porque isso é patológico, é uma doença. Né? A ansiedade no sentido de doença, como qualquer outra doença. Não, então aí vamos dizer assim, já estamos tratando como doença. Então, mas o que o senhor... O senhor entende, pastor Ademir, que qualquer quadro, ainda que momento ou estado de ansiedade, é falta de confiança em Deus? Mesmo que for um momento de ansiedade? Se a pessoa procurou um profissional, sei lá, um psicólogo, um psiquiatra... Ela já está sofrendo com a coisa. Já está sofrendo, aquilo é uma doença, eu entendo isso normalmente, acho que tem que procurar um profissional mesmo. Não é uma questão de oração, de pastor. Procura um profissional. Mas
Quando a pessoa tem algum momento, alguns quadros de ansiedade, em si ela vai revelar a falta de confiança. Então, ainda que por um momento ou por longo tempo. Citamos o exemplo de Elias. Se Deus foi lá falar com ele para que ele saísse daquele estado, é lógico que ele teve medo, ele ficou ansioso. Mas aquilo deveria ter, se ele tivesse naquele momento, naquele episódio, confiado em Deus, ele não teria entrado naquele quadro. Mas o Elias não parecia mais esgotado do que com medo ou ansioso, não? Porque ele tinha acabado de sair de uma grande demonstração de fé e coragem, enfrentou os 450 profetas de Baal, fez aquela oração que o fogo desceu, aconteceu exatamente do jeito que ele pediu, ele sai dali triunfante e aí dá de cara com essa ameaça. Aqui um esgotamento, né? Não apareceu, sabe, pra mim chega, sabe, deu. Eu vejo como... Existe... Pode falar, professor. Não, por favor, pode falar. Não, tudo isso é natural no homem de Deus. O homem de Deus está sujeito às mesmas intempéries da vida. No ministério existem aflições, tem tempo que a pessoa está esgotada, mas tudo isso, no meu ponto de vista, eu não classificaria tudo como ansiedade e, em alguns aspectos, demonstra uma falta de confiança específica. E, para mim, eu estou fazendo essa separação, não estou dizendo que ele não era crente, que não... Não, mas houve uma falta de confiança. Porque o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: não andeis ansiosos quanto às questões da vida, lá, o que comer, o que beber, o que vestir. Então, hoje, as pessoas vivem ansiosas com coisas que não deveria nem ser motivo de preocupação. Então, vou usar um exemplo... As coisas corriqueiras. Um exemplo básico. Quando a minha mãe e meu pai tiveram lá os 5 filhos, qual era a expectativa do meu pai e da minha mãe? Colocar todos os filhos numa escola estadual, uma escola pública. Hoje eu vejo casais que têm uma certa condição sofrendo por antecipação, ficando ansioso, porque não sabe se consegue colocar um filho numa escola padrão de sei lá quantos mil. Meu irmão, eu falo, se você não colocar ele numa escola top, ou em outra, você vai colocar em outra. Então a pessoa fica sofrendo por antecipação com coisas que não devia. A gente tem um áudio aqui. Tem 2 áudios aqui, pastor. 2, vamos ouvir. Vamos ouvi-los. É do Alexandre Salgueiro e também do Wanderson, de São José dos Campos. Bom dia, sou Alexandre de São José dos Campos. E eu até agora eu achava que eu tinha Deus. Estou depressivo e estou lutando com todas as forças, mas vendo o pastor Ademir falando que eu não tenho Deus no coração, eu achava que eu tinha, e é por isso que eu não tirei minha vida. Mas já que eu não tenho Deus, difícil de comentar. Em alguma fase, algum percurso. Bom dia, Rádio Vida, Wanderson, São José dos Campos, sou um participante aí, um ouvinte ativo da Rádio Vida. Só gostaria que o pastor Ademir se retratasse ou expressasse melhor essa fala dele, que não caiu bem. Falar que quando vira uma doença, que é a ansiedade, né, é a doença, ela é pecado, tá bom, gente? Um abraço a todos aí, fica na paz. Amém. Pastor Ademir. Primeiro, quero me dirigir àquele primeiro irmão. O Alexandre Salgueiro. Irmão, não faça tal coisa. Eu não disse que você não tem Deus no coração. Pelo contrário, estou dizendo aqui o tempo todo que a pessoa tem fé. Fé é salva. Então, não faça tal coisa. O que eu estou dizendo é que a gente não deve andar nessa preocupação. Então, se você está neste quadro depressivo, procura um profissional, querido. Procura um psicólogo. Se for necessário, vai te indicar, o psiquiatra vai te indicar algum medicamento, até que você saia desse quadro. Então, se na minha palavra você compreendeu assim, eu te peço perdão, mas não foi isso que eu disse.
E para o segundo irmão, o Anderson, o que eu disse é o seguinte, que a doença, toda doença se origina no pecado, porque não foi concebida por Deus. Foi isso que eu disse. Eu não estou dizendo que alguém que é ansioso ou está em depressão esteja em pecado. É diferente. Então, quando Deus criou o homem, Deus não o criou para viver doente, ansioso e preocupado. É isso que eu estou dizendo. Essas enfermidades, não só essas de cunho emocional, psicológico, surgem depois do pecado. Estou dizendo nessa origem. Amém? E também se o irmão não tinha compreendido, também peço perdão. Amém. Aliás, pastor, eu vou dar uma experiência aqui que ocorreu comigo ontem. Eu fui até a cidade de Itu e eu vinha conversando, agora não sei qual é a menina que vai mandando as perguntas, né? Pro programa e tal. E eu fui visitar uma chácara e na mesa estava conversando, uma mulher começou a chorar falando que ela estava com muita ansiedade. E eu falei para ela, olha o assunto que eu vou discutir no rádio. E ela entendeu que naquele momento eu estava sendo um instrumento de Deus. E eu não condenei aquela mulher dizendo que está em pecado. Não, vamos orar para que Deus te ajude a se livrar dessa ansiedade. E foi uma experiência tremenda que Deus preparou e oramos. Agora, se o quadro daquela mulher for mais grave, ela precisa de um profissional. Mas eu, como pastor, orei com ela para que ela pudesse ficar mais em paz, mais aliviada. Amém, meus queridos? Amém. Olha, diga lá, pastor. Não, a nossa responsabilidade aqui, tanto minha, pastor Fabrício, pastor Ademir, ela é gigantesca, né? Amém, porque verdade. existem milhares de pessoas que estão ouvindo agora, vão ouvir depois. E eu relatei algo aqui, e o pastor Ademir, ele compreendeu perfeitamente. Eu relatei de uma experiência minha. Eu quero falar com vocês, os que mandaram o áudio. Eu falei de uma experiência minha, pastores, de algo que eu passei, que eu presenciei. E eu sempre fui uma pessoa equilibrada, sempre uma pessoa tranquila. Eu até brinquei com a Simone, né? Eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. Vocês que assistem os debates, é uma característica minha, vocês sabem disso. Mas eu tive em alguns momentos um quadro de ansiedade. E eu tratei com a fé, e eu tratei com os medicamentos. E hoje, graças a Deus, eu tenho esse equilíbrio. Mas eu não perdi a minha fé. Eu não deixei de acreditar que Deus estava comigo. E é o mesmo que eu digo para vocês. Não deixe de duvidar que Deus está com vocês. E eu sei que não foi isso que o pastor Ademir disse, né? Porque até ele já comentou aqui novamente. Mas é um recado para vocês. Amém. De fato, eu também. A gente está mediando aqui. Não houve mesmo nada contrário acerca do que os próprios debatedores aqui disseram, não é? Então, se a gente for até dentro da palavra de Deus, acabamos de mencionar aqui que Elias teve um quadro depressivo, nem por isso ele não tinha Deus, ou deixou de ser de Deus, de jeito nenhum. Aliás, Deus acata aquele momento em que então ele não quer mais prosseguir, né, sendo um profeta de Deus, ele ainda é arrebatado, ele é tomado por Deus. Então, não foi o caso. A pessoa tem depressão, ela não tem Deus, imagina, de jeito nenhum. Eu tive síndrome de pânico por 9 anos, Então, com certeza, né? Inclusive, não foi isso Fabrício, que foi dito aqui. O cuidado de Deus, ele foi um cuidado de um psicólogo. Naquele momento com Elias. Exato. Deus foi conversar Jonas com ele. a mesma coisa. Falou, Elias, come. Pôs uma comida para ele, come, porque às vezes a pessoa fica com falta de apetite. Sim. Então Deus preparou uma comida, a pessoa perde o sono, Deus vai falar de alguma maneira, dorme, fica em paz. Ou quer dormir demais. Exato, Então, assim, eu volto a dizer aos irmãos que a minha palavra, assim, não é uma coisa boa. Estar ansioso ou deprimido não é algo bom. Deus pode agir. É natural que pessoas passem por isso e que, se for um estágio
um pouco mais grave, que devam procurar um profissional. E não está em pecado, não é isso. Amém. Glória a Deus. Olha, antes da gente ir pro break, vou falar uma coisa aqui rapidinho. O nosso irmão Alexandre Salgueiro, não entenda que você não descobriu que não tem Deus. Isso não existiu. Isso não acontece. Você tem Deus, sim. Esse momento que você passa, e tem solução também para isso que você está vivendo hoje. Acompanhe o programa até o final, e no final talvez você vai ser aí agraciado por Deus com um remédio que venha do céu para o teu coração, para a tua alma, para você vencer isso aqui. E o outro áudio também, né? O ouvinte pediu a retratação, aconteceu, isso demonstra aqui o nosso respeito com o ouvinte, que nós estamos aqui, como o pastor Luciano deixou evidente, nossa responsabilidade aqui é muito grande, somos todos pastores aqui, lidamos com vidas o tempo inteiro. Então, daqui a pouco a gente volta com esse assunto. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Neste domingo às 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado no culto de celebração em família. Você é nosso convidado. Venha receber uma palavra de vida. Anote o endereço: Rua Doutor Zuquim 85, Santana, São Paulo. Você também pode assistir ao vivo pelo youtube.com/Bíblica Vida Oficial ou acompanhar a transmissão aqui pelos 96.5 da Vida FM. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Vida FM. Vida. Fala, pastor, a paz. Eu vi durante os avisos que a programação da igreja tá uma bênção esse ano, hein? É, meu filho, tem muita coisa boa pela frente. Ah, pastor, só falta um bom aplicativo e um site pra ficar top, né? Eita Deus, aí é só com um milagre. E aí, que tal uma plataforma completa para a sua igreja com aplicativo e site totalmente integrados? A InChurch é uma plataforma de gestão completa para sua igreja crescer com excelência. Por isso, a InChurch está dando um cupom de R$2.000 para a contratação da plataforma. A hora é agora. Entre no grupo das igrejas que estão avançando. Saiba mais em inchurch.com.br ou pelo WhatsApp 11 93397 5198. Sua igreja vai avançar com tecnologia de ponta. Vem pra InChurch. O som que é tudo de bom. Vida! Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no Hortifruti Oriente. Lá você encontra uma grande variedade de verduras, legumes e frutas fresquinhas esperando por você. E mais, o Hortifruti Oriente tem um supermercado completo com açougue e padaria. E ainda temos um serviço de delivery e retirada. 12 97405 1532. Consulte condições. Hortifruti Oriente tem tudo o que você procura em um só lugar. Avenida Tóquio 583, Jardim Oriente, São José dos Campos. Sintoniza aí. É tudo de bom. Longe de casa, há mais de uma semana. Milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante seu direito de votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a 2 passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye-bye. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Amiga, eu amei o seu óculos, tá linda! Ai, eu comprei na Zion Óticas. Eles têm uma variedade incrível de marcas e as melhores lentes, sabia? Pensou em óculos? Pensou na Zion Óticas. Venha nos visitar. Avenida Siqueira Campos 58 ou no Espaço HR Mall, na Avenida São João, número 2, em Jacareí. Ah, e sabia? Se você fizer o óculos e disser que é ouvinte da vida, o exame de vista é gratuito e ainda ganha um desconto especial. Siga a Zion no Instagram, @Zion.óticas. Zion Óticas, uma visão que te conecta com o mundo e transmite saúde, segurança e verdade. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Fim de semana chegando e você já sabe.
A galera da Bíblica Vida toma conta aqui dos 96.5. Se liga nessa programação. Às 10 da manhã tem Bíblica Kids. Às 11 começa o Bíblica no Ar. À 1 da tarde começa o Juntos em Família. Às 2 tem o encontro da galera no Nave. Eita, que assim o fim de semana fica completo. Completaço. Tem programação pra você e toda a família. E mais. Domingo às 10 da manhã rola a transmissão ao vivo do culto de celebração em família. Aqui nos 96.5 da Vida. Bíblica Vida. Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. Estamos de volta com o nosso Debates da Vida. E pastor Fabrício, eu quero falar aqui para o nosso irmão Alexandre Salgueiro. Alexandre, Deus é contigo. Amém. Aonde você for. Glória a Ele Deus. está com você o tempo todo. Amém. Não é? Amém. Em nome de Jesus. É isso aí. Vamos ver como é que está a nossa enquete aqui. Nós iniciamos o programa com 69% dizendo que sim, alguém que confia em Deus pode andar ansioso. Já caiu para 65% contra não, alguém que confia em Deus não deve andar ansioso, 35%. E esse agora é o momento do nosso terceiro bloco, que nós temos a participação online. E hoje conosco aqui mais uma vez o pastor Enzo Perundini. Ele é formado em teologia, patrística, patrologia e escolástica. Está conosco já? Pastor Enzo Perundini, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, aos pastores. Queria dizer que é uma grande honra poder participar do debate. Meu pastor, a honra é toda nossa, muito obrigado, né? Sempre aí atendendo aí ao nosso convite. E nós queremos saber aqui agora qual que é a opinião do pastor acerca do tema de hoje, que está muito interessante, que é: pode alguém que confia em Deus andar ansioso? Como é que o senhor pensa, pastor Enzo? O senhor tem 4 minutos. Pode sim. A nossa natureza humana, a própria ansiedade é uma sensação. Então ela faz parte da nossa natureza humana. Ela é multicausal, então pode ser aí uma circunstância adversa, pode ser alguma preocupação com o futuro, pode ser também orgânica, sem motivação nenhuma, e faz parte da nossa natureza. Pode ser um bom cristão, ele pode ser cheio de fé, confiar em Deus, mesmo assim ele pode ter essa sensação de ansiedade. E a gente vê alguns exemplos na Bíblia. Abraão e Sara ali pegando ali Agar, a escrava, e tendo um filho dessa escrava, por não esperar o tempo de Deus e ter o filho da promessa. A gente vê Isaac ali e Abraão também mentindo a respeito de Sara e de Rebeca, falando que eram irmãs, por medo daquilo que podia acontecer com eles no futuro. A gente vê Moisés ali diante do Mar Vermelho se angustiando e preocupado. A gente vê Davi em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, ali em Ziclac, que ele muito se angustiou porque os homens dele queriam apedrejá-lo. Quando ele entra na caverna de Adulão, Elias, que eu já ouvi que foi citado aqui também, com medo de Jezabel, ele foge, se esconde na caverna ali, fica ali pedindo a morte. A gente vê o próprio Jesus no Getsemane se angustiando tanto que ele chegou até suar sangue. E então eu acho que a minha opinião é que faz parte da natureza humana e não é uma questão de falta de fé ou falta de confiança em Deus. Nós somos suscetíveis a ter essa sensação, a passar por isso, a ter até crises que muitas vezes a gente precisa buscar recurso até em psicoterapia, em psiquiatria, para nos auxiliar com ansiolítico ou com qualquer outro medicamento que possa ser receitado pelo médico. Então, eu acredito que sim, a gente pode ter crise, pode ter transtorno, porque nós somos humanos. E como humanos, a gente é suscetível a qualquer tipo de ansiedade, de angústia, de depressão. E
E por isso que nós oramos, né? Para tentar minimizar um pouco a ansiedade que nós temos no nosso coração. Amém. Então aqui as considerações iniciais do pastor Enzo Perundini dizendo que sim, mesmo confiando em Deus, a nossa natureza que é humana, né, pode passar e sofrer esse momento aí de ansiedade. Deixa eu ler aqui uns comentários aqui. O Elison de Jacareí diz assim: concordo com a opinião do pastor Ademir, mas somos seres humanos e a ansiedade faz parte de nosso cotidiano. A Ana de São José dos Campos diz: não deveria, mas infelizmente ficamos sim ansiosos. A Kate Silva: pode, pois somos humanos. E o Luiz Fernando de São José dos Campos: estamos sujeitos a raios e trovoadas, pecados, doenças, enfim, faz parte da essência do ser humano. Se andar ansioso é viver ansioso, daí concordo que não devemos andar assim. Mas momentos de ansiedade é inerente ao ser humano, por maior que seja a sua comunhão e intimidade com Deus. Muito bem, volto aqui agora e estamos agora aí com os 3 no ar e vamos continuar aqui o nosso assunto, podendo um aí, né, interromper o outro, sendo essa a vontade. E eu queria aqui trazer na mesa o seguinte: o pastor Enzo, ele fez menção de Jesus, que esteve angustiado profundamente, e o texto bíblico aponta isso. Agora eu pergunto, Jesus esteve ansioso? Eu, na minha opinião, ali eu concordo com praticamente tudo que o pastor colocou, o pastor Enio, né? Enzo, desculpa. Isso. Me desculpe, pastor. Mas naquele momento ali, eu não vejo tanta ansiedade, né? Eu não consigo identificar a ansiedade com aquilo que poderia acontecer. Eu vejo como uma angústia profunda. Então, se me perguntasse se Jesus ficou angustiado, eu acho que eu já debati esse assunto. Eu digo que sim, foi angustiado. Mas eu não caracterizo. O pastor Enzo também disse isso, angustiado. Eu não vejo ali como uma ansiedade naquele momento. Uhum. O que você acha, pastor? Se eu... Angustiado, ok, o texto diz, mas ansioso? Será que Jesus teve um momento de ansiedade? Ali não é ansiedade. Porque assim, faço uma pergunta. Como conciliar as palavras de Jesus com as palavras que eu estou ouvindo aqui? As palavras de Jesus é que eu não devo andar ansioso. Isso tem ressonância nas palavras do apóstolo Paulo e também do apóstolo Pedro. Se as palavras de Jesus é que eu não devo andar ansioso, eu gostaria de entender como é que estamos afirmando que sim, pode andar ansioso. E se a ansiedade, ela é uma enfermidade, então, se é uma enfermidade, é algo que ruim, não é bom para o ser humano. Pastor Enzo, acredita que Jesus esteve ansioso em algum momento, não? Não, eu falei angustiado. Angustiado, a ansiedade, ela se confunde com a angústia, né? Uma angústia profunda, a ansiedade se torna uma angústia. Ela é ali meio que quase que um sinônimo. É um sentimento um pouco diferente da angústia, mas Jesus se angustiou pela natureza humana, claro. Sim. Agora, não significa ser uma patologia a ansiedade em si. Ela pode ser orgânica, você pode fazer uma análise ali da tua vida, você não está com as contas pagas, você não tem quase nenhum problema de família, de saúde, nem nada, mesmo assim se angustiar, mesmo assim estar ansioso. Uma causa orgânica, não uma patologia em si. A patologia já entraria nos transtornos, né? Mas essa ansiedade pode ser gerada de maneira orgânica. Que é um fator interessante, né? De repente você tem a baixa de uma determinada substância no seu organismo, né? Exato. Tem muita depressão que exatamente. Por falta de vitamina. Exatamente. Inclusive. Você está ali com... você tá com baixa substância no seu organismo, você vai inevitavelmente desenvolver um quadro depressivo. O pastor Enzo define ansiedade como, pastor? O que é ansiedade? Ansiedade, eu entendo como ali uma preocupação intensa, excessiva, persistente, com medo do cotidiano ou das coisas futuras. Certo.
Pastor Ademir, como é que o senhor define a ansiedade? Então, as definições que ele está apresentando, ela está correta. Mas geralmente é uma preocupação exagerada, muitas vezes infundada. Ela faz sentido para o ansioso, mas ela não tem fundamento. E isso é o que é o transtorno. E eu não posso confundir a angústia de Jesus quando ele diz que agora é chegada a minha hora. Ele sabe que ele vai ser entregue à morte. Agora é chegada a minha hora, por isso a minha alma se angustia e se angustia até a morte. Ele sabe que chegou a hora. Então, uma angústia de ter um bandido com um revólver na minha cabeça, como acontece aí, a pessoa está ali angustiada, aquilo não é ansiedade. Aquilo é angústia. Sim, sim. Angústia. Mas o senhor define a ansiedade, então, como uma preocupação excessiva. Preocupações excessivas e muitas vezes infundadas. É sofrimento antecipado e muitas outras causas que existem. Pastor Luciano também entende? Eu penso assim. Define como ansiedade. Eu penso nesse sentido que o pastor Ademir colocou, né? Essa preocupação exacerbada acerca do futuro, mas eu penso que às vezes ela tem um fundamento. Vamos parar para analisar, por exemplo, uma família, um pai de família que ficou desempregado, né? Hoje ele descobriu que ele está desempregado e ele tem 2, 3 filhos para criar, e o leite custando 7, 8 reais, 1 quilo de feijão custando 10 reais, e ele fica angustiado, ele fica ansioso, porque ele está sabendo que amanhã... Então assim, essa preocupação, essa ansiedade, ela tem fundamento de certa forma, por mais que ele confie em Deus. Mas ele, como provedor do lar, ele vai desenvolver essa ansiedade inevitavelmente, né? Tá. Então, assim, todos os debatedores aqui entendem que a ansiedade, ela se refere, pelo menos basicamente, a uma preocupação exagerada e contínua, vamos colocar dessa maneira. É isso mesmo, né? Tá, agora um comentário, uma pergunta que a gente começou o programa com ela. Então tá bom, a gente entende que a ansiedade é isso aí, então ok, um crente aí, ele pode ser acometido de um momento de ansiedade, mas viver ansioso é outra coisa e tal. Agora, como se resolve isso na prática? Como é que eu lido com a ansiedade segundo aquilo que a Bíblia me ensina? Perfeito. Eu acho que essa deve ser a nossa fala. Como lidar com isso? Porque a Bíblia propõe. Jesus propõe, né? O caminho da confiança, o caminho de você confiar que o Senhor é o pastor, o caminho de você trazer a recordação, trazer a memória, você dizer para a sua alma, como nós temos diversos salmos dizendo isso, porque está abatida, ó minha alma, porque você está angustiada, espera em Deus. Ou seja, esse é o caminho. É você refletir naquilo que Deus já fez na sua vida e trazer à memória o que te traz a esperança. Em muitos casos será necessário ajuda clínica. Em alguns casos, eu como pastor te oriento. Em alguns casos, buscar ajuda clínica. Por quê? Porque virou um problema patológico na tua vida e você vai precisar do medicamento e por aí vai. Pastor Enzo, como é que o senhor aconselharia? Como lidar com a ansiedade? Como a Bíblia fala aqui, né? Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, para a gente orar, a apresentar a Deus as nossas orações, as nossas súplicas, com ação de graças e esperar que a paz de Deus, que excede o entendimento em Cristo Jesus, guarde a nossa mente e guarde o nosso coração. Essa é a direção bíblica, mas nem sempre a gente consegue, só com oração, só com leitura bíblica, vencer a ansiedade. Como eu falei, muitas vezes é orgânica e precisa de uma ajuda ali psiquiátrica, às vezes tomar um remédio, fazer uma boa avaliação e se cuidar. Porque a ansiedade ela pode ser multicausal. Ela pode não ter causa alguma, como ela pode ter alguma causa. Pode ser uma preocupação excessiva, como o pastor
falou, o pastor Luciano falou ali, com uma conta, um desemprego, um problema de saúde, pode ter uma causa, como pode não ter causa, pode ser orgânica. Às vezes uma baixa hormonal, um desequilíbrio hormonal, principalmente na mulher. A gente vê ali a depressão pós-parto. São várias as causas que podem trazer uma ansiedade. Então é fazer ali um exame da alma, fazer ali muitas vezes uma consulta, buscar uma ajuda psiquiátrica. O importante é tentar sair desse buraco, né? Não permanecer no buraco. E se precisa de ajuda externa, buscar ajuda externa. Com médico, com psicoterapia, com uma ajuda que seja ali profissional, capacitada para poder tirar a pessoa dessa caverna. Amém. Pastor Emir? Não, então, eu estou compreendendo aquilo que está sendo apresentado. A minha fala, eu entendo o seguinte, que as pessoas poderão passar por isso. Que ela é algo que é inerente a algumas pessoas, que podem ter essas multicausas. Tudo isso eu entendo. Eu estou me firmando na pergunta, que é para o debate, e nas palavras de Jesus. A pergunta é: pode andar? Para mim está no sentido de viver ansioso. E Jesus diz que não devemos andar ansioso. É Jesus que está dizendo que eu não devo. Naquele livro Ética de Geisler, que ele fala sobre ética cristã, ele diz que existem coisas que são aceitas, são erradas, mas são aceitas. Então, por exemplo, a mentira é errada, a mentira do diabo é, mas em alguns momentos ela é aceita e justificada. Ela não deixa de ser errada, mas ela pode ser justificada. Então, a ansiedade é uma doença. Se ela é uma doença, ela está... Mas é sempre doença ou não? Você entende que é sempre uma doença? Se a pessoa vive ansiosa. Ah, sim. É dentro do isso conceito. Que eu tô falando. Ela deixou de ser um sentimento, passou a ser um sofrimento. Então, para mim, é uma doença. A doença não estava no plano original de Deus. Deus não projetou isso. Isso é ainda algumas imperfeições efeito da nossa natureza. O senhor tem alguns momentos de ansiedade? Sinceramente, eu não me lembro de ansiedade. Porque as pessoas estão falando aqui de preocupação, de angústia. A preocupação, hoje, se eu posso amanhã dar um leite pro meu filho, é uma preocupação. Isso não é uma ansiedade, preocupação sim. Mas não é ansiedade? Angústia também não, que eu estou falando. Jesus, quando ele se angustiou por um motivo fortíssimo. Ele falou, é chegada a minha hora. Ele sabe que vai para a morte. É uma angústia que tem um fundamento. Quando eu falo de ansiedade, a pessoa tem uma preocupação com coisas que nem aconteceu. Tudo bem, pode ser por várias causas. Então, mas não tem um momento de ansiedade que é diferente de um estado de ansiedade, ok. Mas o momento ansioso... Pode ter. O senhor tem? Já teve? Não. Não tem? Não teve? Não. Só tá me deixando ansioso com essa conversa aí. Não. Eu tô falando assim, eu nunca tomei remédio pra nada. Eu não tô dizendo que eu não possa vir a ter. Sim. Pelo amor de Deus, sou igual a todo mundo. Eu estou dizendo que eu nunca tomei remédio ansiolítico, nada. Nunca tomei. Agora, pode acontecer? Pode. Amém. Por quê? Porque todos nós somos humanos. Eu entendo muito bem o que o Luciano está apresentando aqui. Eu já conversei com pastores com quadro de depressão, com ansiedade. Sim. E eu posso, como ser humano, também passar por isso. Eu não passei. Preocupação eu já tive. Agora, ansiedade no sentido de tomar remédio ou não dormir algumas coisas. Se é uma coisa que eu nunca perdi, é fome e sono. Amém. Eu como normalmente e durmo normalmente. Amém. Eu nunca perdi.
Amém. Deixa eu ver aqui uns comentários aqui. A Alessandra Rosa de Guararema, ela pergunta, dizem que a ansiedade é falta de Deus. Vocês concordam? Não, aqui já foi até respondido. Não, aqui ninguém concorda que a ansiedade é falta de Deus. E ela completa, angústia não faz parte da ansiedade? Sim. E a angústia seria dor na alma ou no espírito? Na alma. Então, no caso específico, eu falo assim, alguns ansiosos podem ter essa angústia. Não se aplica a Jesus. Não, sim. O pastor Enzo, a angústia faz parte da ansiedade e a angústia é dor na alma ou no espírito? Segundo a pergunta da ouvinte. É uma dor de alma, né? A própria angústia, a ansiedade são sensações. E a sensação é a parte sensorial, é a alma. Ah, sim, ok. O Josival Ribeiro diz, eu creio que a ansiedade é normal, mas viver ansioso já é falta de fé. Bom, eu volto aqui com o pastor Enzo. O pastor Enzo sabe que o nosso tempo aqui, como diz lá na minha terra, avua. E eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais e que também nos fornecesse aí os seus endereços, onde a gente pode encontrar o senhor. Bom, o que eu quero deixar como última e consideração final é que você pode sim sentir essa ansiedade, você pode sentir essa angústia, pode se sentir depressivo, porque nós somos humanos. E como humanos, nós somos suscetíveis a ter essas sensações e passar por isso. Então não é falta de fé, não é falta de confiança em Deus, é nossa humanidade. E muitas vezes nós precisamos ali de uma sabedoria, foi Deus que deu para o homem, e essa sabedoria que os médicos têm, nada mais certo do que nós buscarmos ajuda. Se existe medicamento, se existe medicina, é porque Deus deu sabedoria para o homem para poder curar o homem. Então busque ajuda, não fique passando por isso, sofrendo. Se existe um paliativo, se existe uma maneira de minimizar esse sofrimento. Essas são as minhas considerações finais. Conheço muito pastor, passa por depressão, passa por ansiedade, inclusive eu já passei várias vezes por isso. Então é uma coisa normal, inerente ao ser humano. Minha rede social, o Instagram é @perondinienzo, @perondinienzo, e o Facebook Enzo Perondini. Queria agradecer a todos. Pastor, muito obrigado, viu, pela sua participação, como sempre. Excelente participação. E até a próxima, querendo Deus. Amém. Muito bem, gente. O assunto aqui, você sabe, a gente já sabia que ia realmente ser muito importante, né? Além de interessante, importante para a nossa vida, para a nossa saúde, inclusive emocional e mental. Deixa eu ler aqui mais um comentário aqui da pastora Magda Lúcia. Por causa de barulhos no ouvido, fui acometida por uma síndrome de pânico que me levou a ter muita ansiedade. Então acredito que o crente pode estar ansioso, porém não ficar desta maneira. O Anderson Dimas, a ansiedade traz medo, aflição, angústia, e Jesus sentiu isso e não pecou. Lucas Mateus, a gente tem que ter em mente que ansiedade e depressão não é falta de Deus, é uma doença. O profeta Elias e João Batista tiveram início de depressão. E o João Lúcio que pergunta, o próprio Senhor Jesus não sentiu ansiedade quando disse que a alma estava angustiada também, quando estava orando para que Deus o livrasse daquela situação que passaria? Essa pergunta já foi feita aqui na mesa, né? E unanimemente chegou-se à conclusão que ansiedade Jesus não teve. Sim. Angústia, sim. A diferença aí nesses sentimentos. Muito bem, a gente vai pro break e daqui a pouco a gente volta. O debate da vida volta daqui a pouco. Neste domingo, às 18 horas, temos um encontro marcado com o Pai na Bíblica Vida São José dos Campos. Abra seu coração e aceite o nosso convite. Creia que uma única palavra pode mudar a sua história.
Anote o endereço: Rua Palmares 400, Parque Industrial São José dos Campos. Venha receber uma palavra de vida. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Não muda de sintonia. Vida FM. As temperaturas estão baixando. Já pensou em quantas pessoas morrerão de frio? Que tal ser a diferença? Separe um cobertor, roupas e agasalhos em bom estado e faça sua doação. Nós já estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe com uma oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para um morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça sua parte. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Instagram da Vida? @eu tô na vida. Hashtag tô seguindo. ZYM 695, Rádio Vida FM. Vale do Paraíba, São Paulo. Vida, tudo de bom. Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no Hortifruti Oriente. Lá você encontra uma grande variedade de verduras, legumes e frutas fresquinhas esperando por você. E mais, o Hortifruti Oriente tem um supermercado completo com açougue e padaria. E ainda temos um serviço de delivery e retirada. 12-97405-1532. Consulte condições. Hortifruti Oriente tem tudo o que você procura em um só lugar. Avenida Tóquio 583, Jardim Oriente, São José dos Campos. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida! Tudo de bom! Olá pessoal, eu sou Paulo César Baruch e já baixei o aplicativo da Vida e tô ouvindo a Rádio Vida em todo lugar. Baixe você também o nosso novo app no seu celular. Digite na loja de aplicativos Eu Tô na Vida e leve a rádio que é tudo de bom com você em todos os lugares. Ouça a Vida pelo site vidafm.com.br. Muitos cristãos estão vivendo ideias marxistas sem perceber. Mas o que é o marxismo? É possível ser cristão e ser marxista? Depois do livro Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, o professor e escritor Eginaldo Hélio te leva a perceber a grande diferença entre o cristianismo bíblico e o marxismo. Dragão Vermelho. O marxismo à luz da Bíblia. À venda pelo site lojamissãoatenas.com.br. Música boa, toca na vida. Sexta-feira, final de semana chegando. Bora bater aquele papo? Papo tudo de bom. Aquela conversa especial entre amigos. Toda sexta, 11 da manhã, aqui nos 96.5. É muito mais vida, é muito mais bíblica. Muito mais vida, muito mais bíblica. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. De volta com Debates da Vida. Lembrando a você, que vai mandar o seu áudio ou seu vídeo pra gente aqui no 12997472010, que é o nosso WhatsApp da Vida. Áudio e vídeo, gente, de 30 segundos, tá bom? Se passar uns 5 segundos, 10, no máximo, tudo bem, né? Porque tem gente às vezes mandando áudio de 1 minuto, então 30 segundos no máximo. Amém. Como que tá a nossa pesquisa? Vamos ver aqui como é que anda aqui. Eu sei que alguém tava lá na lanterninha, né? Certas pessoas. Quem será? Vamos ver como é que tá aqui. Olha, não mudou muita coisa, não. Sim, pode alguém que confia em Deus andar ansioso. 64%. E não.
Quem confia em Deus não deve andar ansioso, 36%. Deixa eu ler um comentário aqui da Luciana da Silva, de Petrolina, Pernambuco. Sim, podemos passar, pois o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Mas aflição e ansiedade é a mesma coisa? Claro que não. Diferente? Não, imagina. Qual seria a diferença? As aflições são coisas que nós passamos e não necessariamente ficamos ansiosos, né? As aflições são os problemas do cotidiano, são perseguições, mas nem sempre uma aflição gera na pessoa ansiedade, quadro de ansiedade ou quadro de depressão. São coisas, no meu modo de ver, bem distintas. Não, é isso mesmo. A gente tem as preocupações, as aflições do dia a dia, que fazem parte. De a pessoa precisa pagar uma conta, fazer determinadas coisas, precisa cuidar do filho. A aflição seria de fora para dentro. E a ansiedade de dentro para fora. Eu falo assim, uma mãe com o filho está internado, ela fica aflita, mas ela não é ansiosa. Não tem nada a ver. A Lídia Ferreira, a Bíblia diz para não andarmos ansiosos, embora temos problemas, e que tal deixar nas mãos de Deus? Pois é. O Marcelo, somos humanos, embora cremos no nosso Deus Todo-Poderoso, qualquer um pode passar por problemas. A questão é como vamos resolver esses problemas, pedindo ajuda primeiramente a Deus e segundo a orientação do médico especializado para o problema de saúde. O Gustavo diz assim, ansiedade é resultado e não escolha. Resultado e não escolha? Ansiedade é um resultado de que então? Será da falta de confiança? Dizer que a escolha é bem difícil, né? Mas eu vejo como um resultado, sim. Pode ser um resultado de uma sobrecarga. Falávamos aqui fora do ar acerca da pandemia. A pandemia explodiu casos de ansiedade, de depressão, né? Por quê? Suicídio, exatamente. Por quê? Porque o cenário foi propício para isso. Né? Países que tiveram guerra, que enfrentaram guerras no seu contexto, as pessoas desenvolveram ansiedade. Mas por quê? Por quê? Porque é consequência de um período de guerra. Como que não vai desenvolver, né? Escolha, pastor Ademir? Ou resultado? É claro que não é escolha, porque como é que alguém em sã consciência fala assim, eu escolho ser ansioso? Ou escolhe não ser, ué. Ela pode... O senhor mesmo disse que não tem ansiedade. É uma escolha sua? Não é uma questão de escolha. Característica, né? Característica, eu não tenho. Agora, posso ter por algum... Se eu tô lá num evento de guerra, pandemia não, que já passou, graças a Deus, e não tive. Então, pode alguma situação me levar. Mas aí seria uma, vamos dizer, a consequência de algo que está de fato acontecendo. Mas quando há uma definição de ansiedade, é uma preocupação exagerada com as coisas do futuro. Que nem aconteceu ainda. Isso agora, e algumas pode ser orgânico, pode nem ser... acontecerão, né? Como nem foi o caso do pastor Luciano aqui. Exatamente, e esse que é o problema do ansioso, né? O depressivo tá ali angustiado por aquilo que aconteceu, ou que ele poderia ter feito diferente, né? E o ansioso é muito triste, porque ele tá lidando com coisas que talvez nem aconteçam. Porque o amanhã não existe ainda. Aliás, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, que 70% do que você teme nunca vai acontecer. Olha só. 70%. É um tanto quanto muito interessante esse tipo de coisa. Né? Agora, sofrer por antecipação é característica humana. Sim. Como é que pode a coisa dessa? E eu sou solidário a quem passa por isso. Eu sou solidário, porque às vezes acontece mesmo. Eu já me vi em alguns momentos, de fato, lidando com medos que nem aconteceram, né? Interessante. A Anne aqui diz o seguinte, a ansiedade faz a gente pensar muito além do que imaginamos. Acho que está bem dentro dessa situação em que você... É muito fácil para o ser humano ser pessimista, não é isso? Aconteceu ou pode ser que aconteça alguma coisa. Primeiro pensamento que vem, em geral, não é de vitória, é o de derrota, né? Vai morrer, vai quebrar, não vai dar. Ai, meu Deus. E assim, consequentemente. A pessoa faz um exame, né? Aparece lá um problema. Na verdade, aparece uma... a pessoa faz o exame e aparece que alteração. A pessoa, naturalmente, ela já começa a
prevê o pior. E se ela entrar no Google e jogar lá o que pode ser isso, acabou, meu amigo. Porque ali vai mostrar um monte de coisas. E a pessoa que tem essa tendência à ansiedade, ao pessimismo, ela vai se autodestruir. Exatamente. Esse é um problema humano, né? De todos nós. Sempre potencializa. Só não é um problema do pastor Ademir. Graças a Deus. E eu nem sei porque tem os cabelos brancos. Deve pintar o cabelo de branco. Porque... isso aqui é genético. Fala assim... E coloque sempre amor nas minhas palavras. Eu entendo que todo mundo passa por alguma situação e eu posso também passar. Agora, também diz respeito como que nós reagimos. Como nós reagimos? Como reagimos. Então, assim, vou falar assim, na pandemia, muitas igrejas fecharam. Sim. Tá, havia até uma certa ordem e tal. A minha igreja começou o mercado solidário. Acabou a pandemia, nós continuamos lá com o mercado solidário e o povo levando mantimento. Então, eu posso reagir me fechando e ficando mais no sofrimento, ou eu posso também reagir no sentido de tomar uma atitude mais positiva. Fazer o bem, né? E aí quando você também faz o bem para alguém, porque não estou falando que é só isso, mas pode também ajudar. Porque você começa a ver que há pessoas com problemas maiores do que o seu, com dificuldades maiores, você acaba falando, poxa vida, eu não estou naquela situação. Vou contar um episódio. Eu estava voltando, e não era ansiedade, eu era seminarista, eu estava usando um sapato que eu tinha ganhado num perrengue danado. E meu sapato já estava furando, eu colocava além do papel higiênico no bico, porque era maior, já estava furando. E eu estava vindo... pensando com Deus, falei, Deus, estou numa situação terrível, né? O sapato tá furado, estou usando ele já faz uns 2 anos. O metrô parou, entrou um mendigo. Quando ele entrou, ele ficou olhando para minha cara. Eu estava reclamando com Deus em pensamento. O mendigo entrou, ficou olhando para minha cara. Antes da porta fechar, ele saiu e a porta fechou. Sabe o que eu falei? Deus, me perdoa, porque eu não tenho motivo para reclamar de nada. Então, pois é. Me lembrou aquela frase, né? Estava triste que não tinha sapatos. Que o mendigo ia falar assim, rapaz, você tá mal, hein? Então, tipo assim, mas foi. Deus falou assim, você tá reclamando do quê? Olha aí. Você tá reclamando do quê? Eu achei que ele ia ser pior, né? Ficou me olhando. Seminarista com sapato furado, entrou o mendigo assim, eu já terminei o seminário. Eu sei que você tá passando, amigo. Então, ele só olhou pra minha cara. Antes da porta fechar, ele saiu. Mas olha agora o Espírito Santo já comunicou. Esse cara vai impedir alguma coisa. Comunicou. Agora me fala uma coisa aqui, ó. Eu não tô precisando de nada, tô reclamando à toa. Uma vez que todas as referências aqui já apontaram, as referências bíblicas dizem não, né? Dizem não à ansiedade. Ansiedade é pecado, então? O ansioso está pecando? É pecado a ansiedade? Eu acredito, quando ele começa a descrer, né? Eu acredito que aí sim se torna um pecado. Mas você ter essa ansiedade, você lidar com isso, você lutar contra isso, você assumir que você tem esse problema, não vejo como pecado. Vejo como pecado a pessoa começar a duvidar, a descrer, daí eu acredito que sim. Você deve? Não, também não vejo como pecado não, porque aí entra nos vários fatores que o pastor Enzo apontou, então existem vários fatores. E dentre esses muitos fatores, pode, em algumas circunstâncias, ser uma falta de confiança mesmo, que o pastor Luciano disse. Eu volto a afirmar, toda doença, ela se originou por causa da queda. Deus não projetou para o ser humano que ele viveria doente. Agora, isso entrou na humanidade e todo mundo está sofrendo essas consequências, né, da queda. Muito bem, e nós já estamos aqui na reta final, a ladeira já começou, né? Já vamos começar a descer aqui. E todo mundo trouxe hoje a sua dica cultural? Sim. Ok? Gente, então vamos aqui às nossas considerações finais. Cada um vai ter 2 minutos para fazer a sua dica cultural, a sua consideração final e o endereço das suas redes. Debate da vida. Dica cultural.
Ok, vamos começar então com o pastor Ademir, sua dica cultural. A minha dica é Temperamento Controlado pelo Espírito, do Tim LaHaye. Amém. É um livro que fala sobre termos o temperamento controlado por uma ação do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é a alegria, né? Então o Espírito Santo pode trazer alegria ao nosso coração. Essa é a dica cultural. Amém. Nas minhas considerações finais, eu quero me solidarizar, sim, com as pessoas que têm ansiedade, que passam por este problema, e dizer que nós estamos suscetíveis a ela. Pode acontecer, mas não é o planejado por Deus, não é o plano de Deus. Por isso que Jesus disse, não andeis ansiosos. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo diz que nós devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele vai cuidar de nós através da oração. Feito tudo isso e ainda continua ansioso, então deve-se procurar um profissional da área, que talvez seja uma questão até de um medicamento. Mas o crente não deve andar, estou deixando claro, viver ansioso o tempo todo, isso não. Mas ele pode, em algum momento, por alguma situação, por algum fator, desenvolver essa ansiedade. Os médicos foram deixados por Deus nas mais variadas áreas, são uma bênção, mas eu creio também que Deus pode nos curar. Eu já vi gente sendo curada de síndrome do pânico, uma pessoa que ela ia para o portão para ir para a rua, ela dava disenteria, ela voltava para o banheiro correndo, ela não saía do portão. Quando ela se converteu, ela passou a ir para a igreja sozinha, todos os eventos, e houve uma libertação. Todo mundo vai acontecer assim? Não. Então eu creio que Deus pode trazer cura, mas não desprezo os profissionais das mais variadas áreas que podem ajudar quem está neste quadro. Amém. Suas redes sociais, pastor Ademir? Eu estou no Instagram, ademirnunes.pr. ademirnunes.pr. No Facebook, Ademir Nunes. Amém. Pastor Luciano Scala, sua dica cultural, considerações finais e as suas redes também, em 2 minutos. Mais uma vez eu quero agradecer pastor Fabrício, quero agradecer toda a equipe da Rádio Vida, pastor Ademir, pela partilha nessa manhã, e ao outro pastor também que entrou conosco no programa, e você que permaneceu até agora. Acredito que esse programa de hoje foi de extrema importância para tirar dúvidas, né? E para mostrar o quanto nós somos humanos, e podemos passar por situações como nós citamos ao longo do programa. Se você procurar um profissional, ele vai fazer uma anamnese com você, vai perceber se o teu caso é um caso que precisa de medicamentos, se o teu caso a espiritualidade será o suficiente, ou se de fato você vai precisar de outras terapias. Então vale a pena você buscar ajuda, você reconhecer que você precisa de ajuda e buscar esta ajuda. Eu acredito que as nossas igrejas estejam abertas para acolher, para ajudá-los, né? Eu estou à disposição. Como dica cultural, eu preparei, quando a produção me passou que precisava da dica, eu preparei a obra Abaixo a Ansiedade, de John MacArthur. Talvez você que esteja passando por um momento de ansiedade, lendo esta obra, talvez você vai encontrar instrumentos, ferramentas para conseguir lidar com esse momento difícil. Lembrando que a ansiedade, a Bíblia tem resposta para ela. E a Bíblia vai dizer que nós não precisamos ficar ansiosos, porque Deus tem cuidado de nós. Guarde essa palavra, Deus tem cuidado de você. Se você tem passado por um momento difícil de ansiedade, como eu já tive na minha vida como pastor, eu te aconselho a confiar, a recorrer em Deus, porque certamente Ele vai te ajudar. Para você falar comigo é muito fácil. Para você ter acesso aos meus materiais, aos meus livros, se você precisa de ajuda com dependência química, eu sou responsável por uma casa de recuperação. Se você quer conhecer os meus livros, o material que eu produzo, entre em contato comigo pelas redes sociais. Facebook, Twitter ou Instagram, você vai lá, Luciano Scala. Lembrando que Scala é igual está escrito aqui embaixo, quem está assistindo,
ESCALA. Vai lá no Instagram, me adiciona e eu te passo mais informações. Sou responsável por um projeto voltado a moradores de rua. Toda sexta-feira nós estamos distribuindo 1000 refeições. Você pode nos ajudar, entre em contato comigo, tá bom? Pastor, mais uma vez, obrigado. Amém. Que Deus abençoe. Maravilha. Muito bem, vamos agora então às minhas considerações finais. Debate da vida. Considerações finais. Gente, olha só, hoje eu nunca faço isso, mas eu também trouxe aqui hoje uma dica cultural, que é esse livro, que é o meu livro, intitulado Muito Prazer, Eu Sou Você. 7 passos para o desenvolvimento pessoal cristão. Muito voltado à vida emocional. Eu sempre digo que há um problema no nosso meio, que o crente às vezes esquece, que ele tem alma. E a alma é a central das emoções e dos sentimentos. E hoje o assunto aqui foi o cristão, o crente, alguém que confia em Deus, pode andar ansioso. A ansiedade, como todo sentimento, ela passa a ser um sofrimento quando deixa de ser momento e passa a ser estado. Então, ter um momento de ansiedade natural, como todos os debatedores aqui concordaram, e é isso mesmo, a Bíblia também concorda com isso. Então, se você tem um momento de ansiedade, ninguém pode escolher o que sente, mas você pode decidir o que vai fazer em relação ao que você sente, a resposta que você vai dar a isso que você sente. E a ansiedade, em geral, está fundamentada pelo menos em 2 pontos aqui. Primeiro, toda ansiedade, em geral, se baseia nas incertezas. Tudo aquilo que você não é convicto, você pode estar ansioso. Mas naquilo que você tem certeza, você não tem ansiedade. Então a ansiedade, em geral, se baseia em incertezas. E número 2, no desejo de controle. Todas as vezes que alguém quer ter o controle daquilo que ele não pode ter, ele fica ansioso. É igual aquele que está no trânsito, o trânsito está parado, ele está com pressa, ele tem horário para cumprir, ele vai ter uma ideia super extraordinária de achar ali um atalho. E ele acha que ninguém pensou nisso, só ele. Então, quando ele sai do trânsito parado, ele pega aquele atalho, aí o carro começou a andar, o ventinho entrou pela janela, ele então agora tem aquela sensação que ele está dominando. Aí ele vê que a rua sem saída, vai ter que engatar uma ré, voltar para o lugar que ele estava e vai ficar paradinho como todo mundo. Então, toda vez que eu quero ter o controle do que não posso, a ansiedade surge. Então, basicamente, é um sentimento que vai se tornar um sofrimento se eu não der uma resposta a esse sentimento. E essa resposta, a Bíblia foi muito prática. Jesus foi muito prático quando falou sobre a ansiedade. Uma vez, alguém me perguntou assim: pastor, o que eu faço para resolver com a minha ansiedade? Eu falei assim: você quer saber o que Deus pensa? Eu quero. O que Deus pensa? Muito bem. Então vamos lá. Mateus capítulo 6. Não estejais quietos, pois, pelo dia de amanhã. Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós, os que estáis cansados e oprimidos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Mas não, é coisa alguma. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que vai dizer: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Então toda referência bíblica é prática no que diz respeito à ansiedade, e estamos lidando aqui com a ansiedade, que é esse sentimento que vai pôr em xeque a sua fé e a sua confiança em Deus. Todas as referências que nós citamos aqui, nós estamos sendo exortados a recorrer a Jesus no que diz respeito a preocupações com aquilo que é cotidiano, em referente àquilo do meu cansaço e abatimento, vou a Cristo, que Ele me descansa. No que diz respeito a que eu devo lançar o peso, o jugo da preocupação constante e persistente, lançar em Jesus. Você vê que é uma atitude prática que eu preciso tomar. Então a ansiedade, no que diz respeito a ser um sentimento que ocorre a qualquer indivíduo, momentaneamente natural. Agora, andar ansioso, viver ansioso, isso já demonstra para mim e para você que é algo que eu preciso controlar. E como todo sentimento,
Todo sentimento que você não governa, governa você. E vou repetir, todo sentimento que deixa de ser momento e passa a ser estado, adoece. Até a alegria é assim. Quantos acidentes você conhece que aconteceram depois de um momento de grande alegria? Você sabe que uma pessoa, quando está muito alegre, ela não consegue nem fazer conta simples de cabeça. Então, todo sentimento que te toma, ele precisa ser governado. Ele precisa ser, virar isso aí. Eu preciso dominar. Então, na minha ótica, pode alguém que confia em Deus andar ansioso? Dentro do que entendemos aqui das Escrituras, andar ansioso, viver ansioso, esse sentimento que já comprometeu a minha fé, que já comprometeu a minha confiança, aí não. Agora, também não podemos dizer que eu nunca, em momento nenhum, vou estar ansioso. Isto é impossível. É igual a qualquer outro sentimento. Somos sentimentais. Ser humano é um ser sentimental. Por isso que disse aqui, nós, muitas vezes, os crentes em Jesus, a gente acha que é só espírito. Poucos crentes sabem lidar com a alma. Poucos crentes sabem lidar com emoções e sentimentos. Eles não respondem, eles não dão uma resposta ao sentimento. Eles simplesmente cedem aos sentimentos. Tem muita gente que só anda e caminha pelo que está sentindo. E ainda que muitas vezes o sentimento vai contra a palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Eu não estou sentindo de perdoar fulano. Você não tem que sentir de perdoar ninguém, meu irmão. Você tem que perdoar e ponto final. O sentimento aí, ele é um problema. Por isso que a Bíblia vai dizer, andamos por fé, não por vista. Então não é o que eu vejo, não é o que eu sinto, é o que eu creio. E no que diz respeito à ansiedade, voltamos aqui. Quem tem ansiedade então não tem Deus? Não, você pode ter Deus, um crente fiel, abençoado, usado por Deus e enfrentar um momento de ansiedade. Qual o problema? Você é humano, você só está sendo lembrado que você é um ser humano. Agora, se a ansiedade te controla, faz com que você agora seja refém deste sentimento, aí você tem que olhar bem de frente para esse sentimento e lutar contra ele. E uma das grandes vitórias é dar uma resposta contrária ao clamor desse sentimento. Hoje eu não estou afim de fazer nada, mas vou fazer. Hoje não quero ir para a igreja, mas vou. É uma resposta contrária. Agora, passou disso, é algo maior que as suas forças, como os nossos pastores aqui já aconselharam, e eu faço a mesma coisa. Procura um psicólogo, não deu? Vai para um psiquiatra, aí vai partir para um medicamento que seja, mas busque a solução para isso aí e que Deus vai abençoar você também no nome de Jesus. Muito bem, como é que nós terminamos aqui a nossa enquete? Pode alguém que confia em Deus andar ansioso? Sim, 66% contra não, 34%. Vamos aqui à nossa word cloud, que são as palavras que foram mais ditas aqui ao longo do nosso debate. E vamos aqui, 1, 2, 3, e apareceu já. Não, vai, apareceu. Primeira, a palavra mais dita aqui, ansioso, depois Jesus e em terceiro lugar, humanos. Gente, eu espero que você tenha sido muito abençoado. Eu quero até aqui, depois procurar saber, eu quero presentear o nosso ouvinte lá, o Alexandre, com o meu livro aqui que trata muito sobre isso. Então, depois eu vou descobrir o endereço dele e vou enviar este livro. E você, meu irmão, que estiver ouvindo a gente ainda aí, fique tranquilo, há solução para o teu problema, né? Eu já disse aqui, eu mesmo fiquei 9 anos assim e foi uma luta muito grande, mas eu venci. E isso já tem 30 anos atrás, graças a Deus. Muito bem, cadê a carinha desses abençoados aqui, né? Glória a Deus. Esses cabelos brancos do pastor Demi não é a ansiedade, gente, viu? É muita nota de 200. Muito dinheiro no banco, tô sabendo como administrar. Não tem elástico para amarrar o dinheiro. Aí ele fica desse jeito. Meus irmãos, Deus abençoe todos vocês. E amanhã, querendo Deus, estaremos aqui novamente. Um bacio per todos. Aí, ó, já atrapalhou o italiano. Você ouviu o Debate da Vida. De volta amanhã, às 10 da manhã. Nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. Neste domingo às 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado no culto de celebração em família.
Você é nosso convidado. Venha receber uma palavra de vida. Anote o endereço: Rua Doutor Zuquim 85, Santana, São Paulo. Você também pode assistir ao vivo pelo youtube.com/Bíblica Vida Oficial ou acompanhar a transmissão aqui pelos 96.5 da Vida FM. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Toda obra feita com excelência tem algo em comum: uma equipe comprometida e de confiança. A Aba Construtora Incorporadora é especializada na construção, ampliação e reforma de igrejas. A Aba cuida de tudo, do começo ao fim, desde o projeto até a entrega com acústica, fachada e o que mais você sonhar. E na Aba o atendimento é personalizado e com bom preço de mercado. E a entrega é pontual. Peça agora um orçamento gratuito pelo WhatsApp 11 993 27 56 74. Aba Construtora Incorporadora, construindo igrejas, edificando o reino. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba.